começamos a ficar começamos a ficar mais irritados, mais estressados, já não vamos à casa de banho com a regularidade que deveria ser, sentimos que o nosso organismo já não absorve tão bem os nutrientes, sentimos a pele baça por mais água que nós bebamos, sentimos que o cabelo do organismo está num envelhecimento mais acelerado. É verdade que nós todos envelhecemos, mas existe o envelhecer com qualidade. E sentimos, no fundo, que a nossa imunidade também já está a baixar, ficamos constipados mais vezes, com mais frequência, ficamos doentes mais vezes. Então, tudo isso são sinais, não exatamente de uma doença, mas de que o organismo precisa de ser depurado, de ser purificado, né? Nós vamos fazer esta desintoxicação. Então, a desintoxicação é tirar tudo aquilo que é tóxico ao nosso organismo, não é? Então, como é que é o detox da Neolife? Eu digo detox da Neolife porque quando a pessoa pensa em detox, em desintoxicação, pensa, eu vou comer tudo que são verdes, vou fazer batidos, só de verdes, vou comer só verdes, jantar, vou comer uma maçã e dormir. Só que é verdade que o organismo consegue fazer esta certa desintoxicação sozinho, mas ele precisa de ajuda se ele já não está bem, não está a funcionar bem, ele precisa não só de eliminar com eficiência, mas também precisa de, ao mesmo tempo, ir equilibrando o próprio organismo num todo para conseguir funcionar como deve ser. E é isso que o Detox Daniel Life nos faz. É em três fases. A primeira é a limpeza, é o depurar, depois é o equilíbrio e a terceira fase que é o energizar. Vamos pensar assim, quando nós temos uma casa que já está a cair aos pedaços, a pintura já é muito antiga, já tem as paredes sujas, tem não sei. Nós pensamos assim, vamos pintar a casa. Nós não pegamos uma tinta nova e vamos para lá pintar a casa, não é? Então, nós temos que lixar, tirar aquela tinta antiga, não é? Lixar, para passar a primeira de mão. Eu não sou engenheira civil, né? Mas se estiver já os, os especialistas que me digam, mas passar a primeira de mão, não sei se passa a segunda, para depois passar a tinta definitiva. Aí é que fica bonito. Então, o nosso organismo precisa de mais ou menos o mesmo. Faz uma limpeza profunda, tira aquilo que impede este desempenho bom, normal do organismo, não é? E depois vai assegurar a base, do equilíbrio, a base do próprio organismo, e depois vai energizar. Por que energizar? Porque quando nós estamos num processo de detox, nós temos muitos cortes, nós temos muitas coisas que estamos habituados a ingerir. Então, quando nós estamos a fazer esta limpeza, nós, nós seguimos certas regras e sentimos muito déficit de algumas coisas. É uma eluição, um varrimento daquilo que é tóxico. Então, é preciso ter, ao mesmo tempo que energia e um certo equilíbrio, que é para não ficar completamente desequilibrado e aí ser pior. Em vez de ser um detox eficaz, ser um desequilíbrio completo do organismo. Então, o detox da Neolife vai fazer uma ação completa. Como é que fazemos este detox? No primeiro e no segundo dia é a tal parte da limpeza, a purificação. Então, ele vai eluir tudo aquilo que é tóxico ao nosso organismo, as toxinas que temos vindo a entulhar pela comida, por aquilo que bebemos, que respiramos, etc. Então, existem suplementos adequados para estes três processos. Na parte de purificação, nós tomamos 30 minutos antes do nosso pequeno almoço, é de manhã e à noite, sempre. 30 minutos antes do pequeno almoço, nós tomamos com bastante água, três betaguards, dois stage six e um garlic. E depois vamos fazer a nossa refeição. À noite, nós tomamos o stage six e o garlic. E depois fazemos a nossa refeição. No segundo dia,
É exatamente a mesma coisa, porque ainda estamos em processo de desintoxicar, de tirar as impurezas, não é? No terceiro dia, antes que me esqueça, no primeiro e no segundo dia, nós temos que comer apenas vegetais e fruta. E perguntariam, mas por que só vegetais e fruta? Porque é nos vegetais e na fruta que nós vamos encontrar os nutrientes que vão nos ajudar em este processo de retirar tudo aquilo que é tóxico ao nosso organismo. Então, temos que garantir que não entre mais coisas tóxicas para o nosso organismo, que ele vai para uma fase neo, é só mesmo limpeza, limpeza e limpeza, para depois começar a equilibrar, a sustentar, energizar, enquanto continua a eliminar aquilo que não é bom. No terceiro dia, nós já podemos incluir na nossa alimentação uma proteína, uma carne branca, um peixe, carne branca, o peixe, frango, peru, não é? De preferência a parte do peito, se for peru e frango, grelhado, assado, pode ser aos cubinhos, aos redondos, aos bifes, como quiser. Não podemos ter carnes vermelhas, não é? Podemos também comer feijão. É claro que se nós podemos comer feijão a partir do terceiro dia, não vamos então matar saudades do feijão, fazer ali um prato generoso, porque eu vou matar saudades do feijão. Não, não vamos agredir o nosso organismo. Não podemos também fazer molho de feijão, não. Uma coisa leve, simples, uma salada com feijão, uma coisa, um feijão assim só mesmo um pouquinho, um ovo cozido, não é? Uma saladinha com frescos, sempre a manter a base de vegetais, fruta, não é? E depois, a partir do quarto dia até o sétimo, continuamos com a mesma alimentação, mas mudam os suplementos. Tomamos uma fibra de manhã, uma fibra à tarde. Deixe-me diga que estas fibras podem ser substituídas para quem puder ou quiser por acidófilos. E depois vamos ver mais à frente qual é o que, que um e o outro fazem, não é? Então, o quarto dia para frente é sempre o mesmo. O quarto dia, o quinto, o sexto, o sétimo, sempre as fibras, uma de manhã, uma à tarde. Outros suplementos que ajudam bastante no detox da Neolife é o chá da Neolife e o suco da Neolife. Olha O que chá ver. é bastante energético. Ajuda naqueles momentos que pensamos que, ai, eu só comi um bocadinho, não sei se eu vou conseguir estar ali de pé a trabalhar. Toma-se o chá e é ótimo, é muito bom. Revigora, dá energia. O shake da Neolife é muito bom, até pode ser substituído, aliás, pode substituir um jantar, substituir um pequeno almoço, porque ele já tem lá todos os nutrientes necessários, os aminoácidos, as vitaminas, os minerais, tem lá tudo que o nosso organismo precisa. E, para além disso, porque o processo de detox não devemos tomar leite, por exemplo, o Neolife Shake não é preciso leite. Nós fazemos com água, com uma peça de fruta. Pode até ser metade de uma maçã, metade, vamos, de uma pera, e já encontramos ali a substância necessária, suficiente. É muito bom. Outra vantagem do Neolife Shake é que nós não precisamos de ficar preocupados se tem açúcar ou não. O Neolife Shake usa um adoçante natural, que é o stevia. Então, é fora de preocupações. Próximo. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter quando vamos fazer um detox da Neolife? Não devemos beber, não devemos ingerir álcool, devemos ter cuidado, não devemos comer, ingerir nada de produtos ultraprocessados, não devemos comer farináceos, bolos, pão, biscoitos, não é? Batata doce, batata reno, inhame. Muita gente diz, mas o inhame é bom para dietas, é bom para... Mas não se esqueçam, estamos a fazer uma limpeza e a tentar assegurar
que não entre nada que vai interferir com aquela limpeza, não é? Então, alimentos cremosos não podemos, gorduras trans não podemos, refrigerantes, açúcares não podemos. Também não podemos, como é óbvio, alguns perguntam, mas então, Cátia, não posso tomar um chá que até dizem que é bom para o detox, etc. É processado de saqueta, então não podemos. Devemos beber bastante água para ajudar a eluir tudo aquilo que são toxinas, que são impurezas que vão saindo do nosso organismo, porque estamos em processo de limpeza, não é? Uma das coisas que nós precisamos muito quando estamos a fazer qualquer processo de limpeza é água, bastante água. Devemos também fazer os possíveis para comer menos. E nós até depois, no terceiro dia, percebemos que nem precisamos comer tanto. O detox, a pessoa começa no primeiro dia, pode ser que não seja habituada a isto e aquilo, mas quando dá o tempo no segundo, terceiro dia, já não quer servir muita coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz detox, preparei tudo o que precisava e pensava, ai meu Deus, eu vou morrer de fome. E então pensava sempre em saladas bastante diversificadas, com muita coisa, muito alface, tomate, pepino, tudo ali fresco, mas muita coisa. E cheguei ao segundo dia, no final, à tarde mais ou menos, percebi que eu tinha preparado muita coisa, estava a exagerar. Porque o organismo mesmo começa a dizer, não, já não quero tanto. No terceiro dia, então é melhor ainda. Se estava a pensar num ovo cozido com isto, com aquilo, já é mais um ovo mexido, uma coisinha assim de nada, não é? Também temos que ter em conta que nós não vamos afastar das pessoas. Se nós vamos participar de um evento, de alguma coisa que vai lá, nós temos que comer, não vamos levar de casa. Nós podemos ir procurar selecionar dentro daquele buffet ou aquela seleção de comida aquilo que nos faça bem. Ah, tem ali um feijão como é que se diz? Feijão frado, cozido. Ah, então você um bocadinho, uma colherinha. Tem salada, no sítio geralmente não falta salada. Tem salada, vou servir assim um bocado. Tem ali um frango churrasco, vou servir também um bocado. E já fico bem. Não tem um sumo que não seja processado, tem água. Bebo bastante água na mesma, não é? Outra coisa que nós devemos ter atenção, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas e depois se eu sentir fome, já aconteceu, Cátia, eu estou cheio de fome, não sei o que eu vou comer, mas olha, palitos de pepino, maçã cortadinha assim aos cubos, ou então assim, a meia-lua. Tem sempre ter qualquer coisa, uma tigelinha no trabalho, qualquer coisa para comer. Eu aconselho sempre pepino e melancia. Por quê? Melancia é diurético. Pepino e melancia dão aquela sensação de saciedade, não é? Então, já nos ajuda. É ótimo. Mas então, por que o detox da Neolife? Quais são os benefícios que este detox da Neolife tem? Os suplementos que o Detox in Life usa vão ajudar todo este processo, como eu disse desde o princípio, a fazer a purificação, a equilibrar o organismo, o sistema todo e depois a energizar. E o equilíbrio e energizar, ao mesmo tempo com a purificação, eles andam ali de mãos dadas, em sintonia, não é? Não temos um específico que serve apenas para fazer a eliminação e é só isso que faz, não faz mais nada. Não. Por exemplo, o beta-guard é muito bom porque nos ajuda a proteger-nos contra as toxinas, não é? Tem antioxidantes, tem carotenoides e que ajudam na melhor absorção dos minerais, não é? E é logo ali a primeira defesa contra as toxinas. Quando nós pensamos, por exemplo, na poluição ambiental, o beta-guard é ótimo para nos ajudar em relação porque nós estamos ali a respirar aquele ar, mas tendo em conta que aquilo pode ser mau para o nosso organismo. Então, o beta-caroteno, um suplemento, é um bom aliado. As fibras ajudam.
na eliminação das fezes, porque vão compor aquelas fezes de forma que elas sejam facilmente expelidas, não é? Também ajuda a controlar o açúcar e o colesterol. Se eu estou a fazer um processo de detox e isto ajuda a controlar os meus níveis de açúcar, é muito bom, porque eu já não tenho que me preocupar. Estou a ficar com baixa de açúcar, não estou a ficar quase sem açúcar nenhum, porque as pessoas têm, por exemplo, problema de tensão baixa, né? Já não precisa se preocupar com isso. Já tem ali um suplemento que vai ajudar também nessa parte. Ah, o acidófilos é ótimo porque ajuda a restaurar a microbiota intestinal, das bactérias benéficas do intestino. Vai repor, porque quando nós fazemos a limpeza, a emissão de tudo aquilo que são toxinas e outras coisas, bactérias também benéficas podem sair. Então, o acidófilos vai repor essas bactérias benéficas. E isto faz lembrar o seguinte: muitas vezes nós pensamos, as pessoas pensam, vou fazer detox porque eu quero emagrecer, vou fazer detox porque eu quero diminuir a parte abdominal aqui, ou a cintura, ficar com uma cinturinha mais delgada, etc. E pensam que é só simplesmente para ir emagrecer e fazer isso, e não percebem porquê. Uma das coisas que acontece ao longo do tempo, quando nós temos uma alimentação não saudável, descuidada, uma das coisas que acontece são as fezes que se acumulam no organismo. Porque o organismo não está a funcionar ali como deve ser. Então, os rins, o fígado e principalmente os intestinos não estão a fazer aquele seu processo normal de limpeza. Quando elas deixam ali sempre um restinho, aquilo ao longo do tempo vai se acumulando. Quando a pessoa faz o detox, a Estamos com a sala cheia, muito provavelmente ela não vai conseguir entrar. Não sei se alguém quer ceder o seu lugar. Eu posso ceder, TL? Eu também. Por favor, Ah, não funciona. Cada vez que alguém sai, entra alguém. tá certo. Deixa-me falar com a Diamante Kátia para ver como é que a gente termina. Mas também vou ceder. Tem muitas pessoas na sala, muitas pessoas. Na medida em que um sai, outro entra. Mas acho que já estamos bem. Já temos um bocado de espaço suficiente. É para falar de detox, né? Você não está aqui.
Já estamos 100 pessoas outra vez. Eu acredito que vou dar continuidade à apresentação. Não vamos conseguir que a Diamante Kátia volte a entrar. Cada vez que alguém sai, alguém entra em seu lugar. Ok, então a Diamante Kátia estava a falar dos benefícios de cada um dos suplementos que compõem o nosso programa de desintoxicação. Ela falou muito bem da questão do beta-guard, que é o fundamental para ir ao fígado, aos rins, aos intestinos, eliminar substâncias tóxicas. Ela falou também da importância do Fiber Tablets. O Fiber Tablets é aquele suplemento que, como ela disse, funciona como uma vassoura no intestino. O nosso intestino está muitas vezes com resíduos que não são eliminados de forma eficiente, sobretudo porque nós não temos a quantidade de fibras necessárias para isso na nossa alimentação. O que eu vou fazer? Eu vou passar o host para outra pessoa, porque infelizmente eu é que estava a gerir a questão das pessoas que entram com microfones ligados. Pode me passar, estou aqui. Graça. Diamante Graça. Das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, promovidos à classe de sargento. Ok. Diamante Graça, o host está aí consigo. Então, dizia que na nossa alimentação nós temos uma quantidade muito reduzida de fibras. Cá está a Diamante Kátia. Diamante Kátia, pode continuar. Já estava na aula. Pronto. Então, sim, acabava de falar das fibras, né? Que ajudam neste processo de expulsão das fezes, na sua constituição até o processo de expulsão. Então, passando aos outros dois, pronto. O complexo do alho. O complexo de alho é constituído por alicina, um extrato que é tirado exatamente do alho puro. Nós sabemos e temos ouvido histórias do alho que é muito bom para a tensão, para normalizar a tensão. E este alho é tão bom que não só vai desempenhar sua função na tensão, mas também como as suas propriedades antimicrobianas, né? E são propriedades naturais. Vai normalizar os níveis também de colesterol. Ora, nós estamos a fazer um processo de desintoxicação. Nós não só estamos a tirar aquilo que ficou acumulado, aquilo que é tóxico ao organismo, estamos também a nivelar daí o equilíbrio no organismo, né? Estamos a nivelar, já vimos atrás o processo o nível do açúcar, aqui o nível do colesterol, e isto está a ter um efeito no organismo, a nível do sangue, a nível dos rins, que fazem a filtração, do fígado, que vai ficar melhor acondicionado, porque não vai ter lá nada tóxico a mais, não vai ter nada tóxico, não vai ter nada a mais, né? E vemos que o alho também faz parte dessa composição. Como eu disse, estes suplementos não trabalham um por si, mas sim os quatro bem unidos. É como se fosse uma equipe que trabalha em todo o organismo. Temos também o Stage 6, para outros países, o União Cleanse, que também vai ajudar por causa da sua constituição, que tem lá
8 vegetais muito importantes para a flora intestinal. Vão ajudar muito, é semelhante ao que as fibras fazem, mas estes 8 vegetais vão ajudar a tornar a constituição das fezes mais fáceis de serem eliminadas, mais pastosas, não vai ser tão difícil. E então, eles já amolecerem aquelas fezes, o organismo já pode expelir à vontade. eh, Problemas no próprio intestino, não vai criar problemas no próprio processo de expulsão, não é? E, e vai ajudar aquilo que lá está, que às vezes fica por algum motivo a sair também, a ser expelido. Então, vai aumentar o número de vezes em que nós vamos à casa de banho. Também é um próprio processo de ingestão de água, sempre, todos os dias, e pelo menos 2 vezes, né? De 2 em 2 horas a cada dia. Tudo isso vai ajudar o processo de expulsão à vontade, livre, e o trânsito intestinal vai, uma vez o trânsito intestinal regularizado, vai permitir que o organismo volte a funcionar como deve ser, não é? Então, quem é que pode fazer detox? Todos nós podemos fazer detox. É importante referir que as crianças, porque estão em um processo de crescimento até mais ou menos 12 anos, não podem fazer detox. As mulheres grávidas, porque não estão em processo de expulsão, nada, e é preciso muito mais cuidado, precisam de ingerir nutrientes, uma alimentação saudável, elas ainda não podem fazer detox. Também as mulheres latentes, aqueles doentes oncológicos que em 15 dias passaram por um processo de quimioterapia ou dentro de 15 dias irão passar por este processo também não estão ainda em fase de fazer detox. Continuando, próximo slide, conseguem ouvir? Perfeitamente. Pronto. Então, antes de eu passar, pronto, para passar as pessoas a ouvir os seus testemunhos, eu trouxe aqui, muitas vezes nós ouvimos falar de detox, vemos aquelas mais bonitas, os sumos, os batidos, etc., e ficamos sempre na vontade. Eu fiz questão de trazer aqui algumas imagens, eh, que são imagens reais, não são imagens de Google, são imagens reais de pessoas que ousaram em fazer este detox e isto também para proporcionar, assim, algumas ideias para quem nunca fez detox. Mas então eu vou comer só vegetais, eu vou morrer à fome. Não, temos o feijão verde, temos a abobrinha, como se chama também, a sopa de abóbora com vegetais, sem ter lá os tubérculos, a batata e etc. Temos o salada que é feita também no forno, de vegetais. Temos ideia de sumos naturais, como vemos aí, o sumo de maracujá. Podemos fazer sumo de laranja com outra fruta. E são ideias várias de pessoas que realmente fizeram este detox e partilharam aqui. Em todo caso, quem estiver interessado em fazer detox pode muito bem pedir à pessoa que lhe convidou, não é? Perguntar mais como é que pode fazer, onde é que pode obter estes suplementos, orientação. Nós temos portanto, também realçar que quando a pessoa está a fazer detox, não vai ter uma vida sedentária, não vai ter uma vida sedentária, vai tentar mexer-se um bocado, uma caminhada e outra, vai
Acredito que a Diamante Kátia já terminou a sua apresentação. É verdade que ainda tinha coisas por dizer, mas acredito que podemos passar para a fase seguinte, que é aquilo que ela propõe, que as pessoas façam perguntas, apresentem testemunhos, porque tenho a certeza que há muita gente aqui na sala que está a fazer ou já fez a desintoxicação. Então, esta é a oportunidade que nós temos para complementar a sessão, tirar dúvidas. Vamos a isso. Vamos dar continuidade. Quem quer ser a primeira pessoa a ligar o microfone? Boa noite, diamantes, Boa noite. e boa noite a todos os convidados presentes. Aqui é a Diamante Sheila. Eu não venho para dar testemunho, mas em primeiro para parabenizar por esta belíssima aula de extrema importância. Eu estava muito ansiosa para mesmo estar aqui a aprender sobre o detox. Eu sou uma diamante com uma jornada, vamos dizer, mais ou menos iniciante, mas muito motivada. Bem, para quem está aqui pela primeira vez, esta é uma belíssima companhia, vão gostar muito dos suplementos e se calhar haverá também testemunhos. Mas pronto, a minha intervenção é mais para parabenizar e pedir às diamantes. Gostaria de saber se, porque eu tenho convidados que queriam ter estado aqui, mas não puderam por razões profissionais. No entanto, eles perguntaram-me se era possível termos a gravação desta aula ou não, e se sim, como é que isso é possível. Obrigada. Muito obrigada, Diamante Sheila. E vamos disponibilizar a gravação sem problemas nenhuns. Sania Chocaca, Alguém mais tem alguma questão ou algum testemunho? Um grande silêncio. Vamos partilhar. Boa noite, Diamante. Boa noite. Boa noite, Diamante Marta. Boa noite, Diamantes. Boa noite, Apa. Liguei o microfone para parabenizar a Diamante Carla pela belíssima apresentação e a salientar que o detox o detox da Neolife é extremamente importante para todos nós, porque precisamos mesmo de fazer uma limpeza no nosso corpo, ah, por causa da medicação, por causa do que nós comemos. E o detox não faz mal a ninguém. E, pelo contrário, faz muito bem. Quem faz o detox da Neolife reinicia a sua perdão, reinicia a sua educação alimentar. É, mais ou menos isso que eu queria dar como testemunho. E dizer que há uma pergunta aqui no grupo que pergunta se pode fazer detox e fazer exercícios. O detox é acompanhado mesmo pelos exercícios e pelo consumo de muita água para poder fazer a eliminação das toxinas. Obrigada. Muito obrigada, Boa noite. Marta, pela sua contribuição. Estou a ver o senhor Simeão Buquane, não sei se é membro ou convidado.
Boa noite, eu sou membro. eh, Juntei-me recentemente a esta equipa, portanto não sou elegível a dar qualquer testemunho. Estou mais do lado das dúvidas. Ahm, não sei se li, acho que li sim, em algum panfleto dos documentos que nos tinham sido, que me foram facultados, e eu comprei o primeiro pacote, não é? Pro Vitality, sim, acho que sim. E depois também li que tinha que fazer um detox e se li bem, era de fruta. Portanto, eu estive a fazer 2, 3 dias, hoje é o terceiro dia de fruta, achava que estava a caminhar bem, mas com esta apresentação fantástica, só posso considerar que fiz uma preparação para o verdadeiro detox. Dúvidas. O que eu queria saber é, fala-se de beber muita água, água a qualquer momento, a qualquer sítio sempre se recomenda. O que eu queria confirmar exatamente aqui é qual é o papel do álcool. Portanto, se o álcool interfere neste processo ou pronto, quais são os cuidados que temos que ter com o álcool enquanto estamos a fazer o detox e eventualmente também enquanto estivermos a consumir os suplementos. Parava por aqui e muito obrigado. Diamante Kátia está de volta, pode ajudar? Acredito que ela não está a conseguir ouvir-nos. Não, eu Então, consigo ouvir. Ouvi. Boa noite, senhor Simeão. Ouvi a dúvida sobre o álcool, não foi? sim. O Sim. álcool, eu vou responder um bocadinho daquilo que eu sei. Tenho aqui também o time para me ajudar. O álcool é catastrófico para o funcionamento do fígado. Então, se nós estamos a fazer um processo de desintoxicação que afeta diretamente o fígado, os rins, o intestino, o funcionamento destes três e também do pâncreas, né? Que depois no final do dia afeta o funcionamento do organismo todo. E não podemos ingerir álcool. Se eu estou a tirar aquilo que faz mal, não posso ingerir algo que faça mal, percebe? O álcool vai afetar em muito o fígado, vai danificar em muito o fígado. Então, nós precisamos de limpar todas as impurezas e garantir que não esteja a entrar nada que vá provocar danos a estes organismos. Por isso é que no primeiro e no segundo dia faz apenas ingestão de vegetais e fruta. Nem sequer carne é. É só mesmo ingestão de carne, desculpa, de frutas e vegetais, para garantir que não entre nenhuma impureza. Percebe? Não sei se os meus colegas podem me ajudar também com esta questão. Eu acho que está corretamente respondido. Estou a ver uma mão levantada. Acho que é do senhor ou da senhora Mimoso, por favor. Sim, boa noite. Aqui fala Mimoso. Bom, eu sou um convidado. A minha pergunta é o seguinte: eu gostava de saber, esse detox quer dizer, tem um período nem específico, isso é em termos de duração. E a outra questão era mesmo referente a, por exemplo, eu vi aí quando estava a dar os slides, vi aí nem ter o primeiro dia, o segundo, o terceiro, acho até o sétimo dia, nem para poderes fazer. Então, praticamente, eu queria entender uma coisa. Se, por exemplo, suponhamos que a pessoa conseguiu fazer o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia, e o quarto falhou, e vem fazer, se calhar, o quinto. Praticamente aí, como é que seria mesmo o procedimento? Estaria mesmo a dar um efeito ou poderia voltar ainda a reiniciar novamente com o detox? E muito obrigado.
Bem, o, 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 o melhor seria realmente retornar o detox. Embora o quarto dia já é só de fibras, mesmo assim seria melhor retornar ao detox, porque o detox não acontece só num dia ou num outro dia. É um processo que começa num ponto e vai seguindo várias etapas. O organismo está a acompanhar a cada etapa, está a ter a sua função, tanto os suplementos como os alimentos, não é? Então, o melhor seria recomeçar, mas eu, como não tenho experiência, vou passar ao time para me ajudar nesta pergunta. Não sei se alguém já teve alguma experiência, quer compartilhar em relação a esta pergunta do senhor Mimoso. Estou a ver a Diamante Graciete com o microfone ligado. Quer ajudar? Não, desligou o microfone. Boa noite. Boa noite. Aqui é Inês, Nampula. Nessa questão que foi aqui levantada, a minha experiência, quando eu começo o detox e por algum motivo eu tenho que interromper, eu paro mesmo e recomeço, não é? Porque eu sei que o detox tem que fazer um processo contínuo para que realmente ah, as toxinas sejam drenadas. Então, se eu começo e no meio do caminho eu paro, quer dizer que eu não fiz o processo completo. Mesmo que eu retorne no quinto dia, por exemplo, quer dizer que alguma coisa está a falhar. Então, eu prefiro sempre parar e nos próximos dias recomeçar o detox e fazer isso como deve ser. Essa é a minha experiência e sempre me caiu bem, não é? Nunca tive assim algum problema em relação ao recomeço, porque parto do princípio que eu preciso de fazer a questão de drenagem das toxinas no completo. Obrigada. Obrigado, Diamante Inês. Tenho a senhora Teresa com a mão levantada. Por favor. Boa tarde, achei boa noite. Eu sou a Teresa Nube, sou uma diamante muito motivada, graças à minha Zena. Muito obrigada, Zena. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a diamante Kátia pela excelente apresentação. Cada dia que eu participo desse treinamento, fico a aprender mais. Muito obrigada. Só que hoje fiquei curiosa, porque a Diamante Kátia disse que não devíamos tomar o chá das saquetas. Eu tenho motivado as minhas amigas que fazem o detox, para que elas tomem o chá. Só que eu nunca falei que não deviam tomar o chá das saquetas. Estou a ouvir hoje. Então, queria perceber essa parte. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Diamante Diamante Teresa, obrigada pela sua pergunta. A Diamante Graça quer obrigada, ajudar a Diamante. Sim, porque ali que o chá das saquetas, nós dissemos que os produtos ultraprocessados não podemos ingerir. Nós estamos a tentar fazer uma limpeza e então nós não podemos ingerir algo que já foi muito processado. O chá das saquetas é um chá que já não é fresco. Foi desidratado, foi trabalhado para não apodrecer, foi trabalhado para manter-se na prateleira durante algum tempo e foi trabalhado provavelmente para manter o sabor. Então, tem muitos aditivos, tem muitas coisas que nós desconhecemos, algumas delas. Então, não convém nós estamos a ingerir esse tipo de produtos porque senão nós corremos o risco de estar a ingerir mais uma vez toxinas que venham desses aditivos e outras impurezas ao nosso organismo. O único chá que é permitido
é o chá da Neolife, que nós sabemos que é natural, que não é ultraprocessado, tem lá tudo que nós precisamos, não é? Sabemos a origem, os vegetais que estão lá, sabemos que é um chá que não nos vai mal, etc. Só isso já é um dia a dia, independente de detox, você sabe. Temos que manter, tentar o máximo possível buscar chás naturais. Não sei se consegui responder, se alguém quer aumentar. Sim, obrigado, Diamante Kátia. Basicamente é também a questão do invólucro, aquela saqueta que é usada para colocar o chá, é uma saqueta que está sendo dito que tem substâncias tóxicas e quando a gente põe a saqueta na água, nós estamos a intensificar a retirada daquelas substâncias tóxicas da saqueta para o chá. Então, mesmo não estando a fazer detox, uma recomendação que é dada hoje é que a gente use aquele sistema anterior, que é usar um coador para remover as folhas e usar só a infusão e não ter aquela saqueta dentro da nossa chávena de chá. Diamante Graça está com a mão levantada. Boa noite. Parabéns, Diamante Carla, pela magnífica sessão, pela magnífica aula. Era mesmo para ajudar a esclarecer algumas questões, mas já foram respondidas, então vou ajudar a responder algumas questões que estão aqui no chat. Por exemplo, tem alguém perguntando se for possível... ok. Eu posso fazer detox no primeiro dia e ir ao ginásio? Sim. Nós temos que entender que o detox da Neolife não é uma coisa agressiva, não é uma coisa que vai alterar a nossa rotina habitual, mesmo que na apresentação a gente fala do Stage 6, que tem o nome de laxante. A experiência que nós temos com laxantes é que vão nos provocar diarreia e uma ida constante à casa de banho para as necessidades maiores, mas não é o caso com o nosso detox. As pessoas podem fazer o detox enquanto estão em período de trabalhar, podem fazer o detox enquanto estão se movimentando para fora de casa. O que nós precisamos saber é que, enquanto fazemos o detox, temos que manter a disciplina do que é recomendado como alimentação e como bebidas. Agora, muitas vezes nós, quando recomendamos pessoas a fazer o detox, recomendamos que comecem na segunda-feira. Por que recomendamos muitas vezes que comecem segunda-feira? Porque se a pessoa começa o programa numa quinta-feira, sexta-feira, às vezes as pessoas dizem, vou fazer no fim de semana. Geralmente, o fim de semana, nós não temos controle da nossa agenda e das rotinas, porque estamos com a agenda familiar, estamos com movimentos fora de casa, estamos a cozinhar para a família. É difícil que você, dentro dessa rotina, possa manter a sua disciplina de comer coisas restritas quando estará a cozinhar para o resto da família, quando estará à mesa com o restante da família. Por isso que muitas vezes a gente diz, use o final de semana para preparar aquilo que você vai comer durante a semana do detox. Vá ao mercado, compre as verduras, idealize, né, os combinados de verduras, de frutas que vai poder precisar para fazer. Então, faz as suas marmitas ou pelo menos se organize para poder, a cada dia da semana, fazer a sua refeição. Então, é mesmo por uma questão organizacional e de disciplina que recomendamos que as pessoas comecem o programa na segunda-feira. Assim como a gente diz que são 7 dias, ao chegar à sexta-feira, você já está no sexto dia, no sétimo dia e já cumpriu com o programa. É mais fácil honrar dessa maneira. Tinha uma outra pergunta aqui. Será que eu posso fazer desporto como basquetebol, futebol?
Se ler a literatura, vai falar de exercício físico. Exercício físico é exercício físico. Se é futebol, se é natação, se é judô, se é salto, se é corrida, não faz muita diferença. O que nós precisamos bastante terem atenção é conhecermos o nosso próprio organismo. Por exemplo, o que acontece comigo é que tenho uma tendência de pressão baixa. Mesmo sendo uma pessoa que me suplemento de forma regular, a minha pressão tende a ser baixa. Então, quando eu não estou a comer alimentos calóricos, quando eu não estou a comer bastante sal, a minha comida é de bastante sal, porque é o que me sustenta para eu manter a energia, manter a vitalidade. Então, se eu estou a fazer detox, que a gente diz tem que, de preferência, comer comida sem sal ou com pouquíssimo sal, não consumir açúcares, então a minha pressão tende a baixar, perco muita energia. Então, é impensável, no meu caso, fazer detox sem o Neolife Tea, porque vou baixar de energia e quando a minha pressão baixa, fico com sonolência, sinto-me como se estivesse fraquinha, até como se estivesse doente. Então, tem que já conhecer essas dinâmicas do meu organismo, então sempre fazer o detox com o Neolife Tea, ok? A gente fala dos outros chás alternativos, mas se a gente puder comprar pelo menos 2 saquetas para garantir-nos fazer o detox, porque o Neolife Tea, que é o chá da Neolife, eleva a nossa energia bastante. Mesmo que a gente se sinta assim debilitado, toma o Neolife Tea, a energia em pouco tempo volta. Então, isso para mim é importante repassar aqui. Pratique qualquer tipo de exercício físico, mas ao praticar o exercício físico, sinta quanto o seu organismo está aguentando. O testemunho que a gente tem de muitas pessoas é que quando começam a fazer a desintoxicação, o corpo desincha, ganham mais energia, então conseguem caminhar mais do que caminhavam, conseguem correr quando às vezes não conseguiam correr, mas sempre tem que fazer tudo em equilíbrio, justamente porque está se alimentando pouco, não está consumindo carboidrato, não está consumindo proteína, está simplesmente com alimentos leves. Até há quem prefere fazer batidos. Queríamos chamar a atenção de que tem alguém que escreveu aqui no chat a questão dos frutos e vegetais, que há frutos muito açucarados. A manga, por exemplo, estamos na época de manga, todos nós estamos com mangas nos quintais, e é fácil a gente comer a manga, cada manga que cai ali, mas a manga, principalmente a manga muito madura, é muito açucarada. Então, é um dos alimentos que a gente tem que evitar. Se consome aquela que não está muito amadurecida. Essa consciência é extremamente importante. E quando nós optamos por batidos, é melhor focalizar mais nos batidos que mais levam vegetais. Cenoura com beterraba, né? Cenoura com a gente diz pepino com maçã. Esse tipo de batidos são muito melhores do que estar a fazer um sumo, por exemplo, de laranja, sumo e também depende de como faz o sumo, porque muitas vezes a gente vai fazer o sumo, aquele que tira toda a fibra, e a gente espreme a laranja, só fica aquele sumo puro. Aquele sumo muito rapidamente se transforma em açúcar, porque não tem tempo de ser digerido pelo organismo, por falta das fibras. Então, é muito importante termos a consciência de que naquilo que nós tivermos a consumir, seja de frutos e vegetais, privilegiemos o consumo de fibras que estão nessas frutas e nesses vegetais. Acho que essas contribuições, para mim, já são suficientes. E, mais uma vez, dizer, Diamantes, o fazer o detox não é uma forma de gestão de peso, é o ponto de partida para a gestão de peso. Nós dizemos que não deveríamos vender detox ou fornecer detox sem acompanhar com um TriNN, sem acompanhar com um Provitality, sem acompanhar com um Neolife Shake. As pessoas que pretendem fazer gestão de peso, é muito importante que façam o esforço de investir numa proteína como o Neolife Shake. Se o Neolife Shake parece uma coisa cara para o seu bolso, faça as contas para ver quanto lhe sai uma refeição de Neolife Shake. É preferível estar a fazer shake com uma colher de Neolife Shake. É recomendado que sejam 2 colheres, mas se não tem capacidade de comprar Neolife Shake para todo mês, faça pelo menos uma colher
com água, ou então com este batido de vegetais que a gente está a dizer, né? Vai ter a refeição que precisa substituir para poder fazer a devida perda de peso. Esta sessão não é sobre perda de peso, mas nós sabemos que muitas pessoas que nos procuram é porque querem perder peso a partir do detox, mas é preciso entender que faça o detox, mas associe de imediato aquilo que são as instruções associadas à perda de peso ou à gestão de peso, né? Que é regular as refeições. Como foi dito pela Diamante Carla, o detox acaba sendo o ponto de partida para uma reeducação alimentar. Então, se nós podemos nos organizar como família, todos os adultos, fazermos o detox ao mesmo tempo, estaremos todos a entrar numa disciplina de uma boa organização nutricional, não é? E alguém também perguntava aqui por que não se pode comer arroz, por que não se pode comer carne. É porque nós estamos a tentar aliviar o organismo, aliviar o intestino, aliviar o sistema digestivo. Então, estes alimentos pesados, as proteínas, os carboidratos, fazem o processo digestivo ser pesado, ser lento. Então, para limpar, quanto menos você colocar, melhor, né? Quanto menos você colocar, então, os alimentos mais leves são as frutas e os vegetais. Se puder ficar só nas folhas, melhor ainda, né? Às vezes as pessoas já quando estão a fazer o programa vão dizer, posso comer maçaroca? E eu pergunto, maçaroca é fruta? Maçaroca é vegetal? Não. Então vamos ser também responsáveis no sentido de que não estamos a fazer o detox para agradar quem nos forneceu, estamos a fazer detox como um ato de amor próprio, como um ato de autocuidado. Quem faz o detox de forma rigorosa, colhe resultados que não vai mais se esquecer. Pelo contrário, vai ganhar motivação para influenciar muitas outras pessoas a fazerem. Mas quando nós nos sabotamos naquela de que não está a ver a pessoa que me mandou fazer, não está aqui, ninguém está filmando, não tem câmera aqui, a gente acorda à noite, vai roubar uma coisa e piscar na geleira, não estamos a fazer nada. Então estaríamos a nos sabotar e não vamos ter o tipo de resultados que nós queríamos, que é uma efetiva limpeza do nosso sangue, dos nossos rins, dos nossos intestinos. E para terminar, eu quero reforçar aquela pergunta que foi feita em relação ao álcool, porque é uma questão que a gente encontra de forma repetida. Tem alguém que uma vez fez uma explicação que para mim esclareceu de uma maneira extraordinária. A pessoa fazia uma comparação assim, dizia, olha, é como se você tivesse a sua casa protegida por seguranças na porta de frente, né? Então, o segurança vai fazer de tudo para não deixar nenhum intruso entrar. Mas é preciso garantir que a porta traseira esteja fechada e que esteja efetivamente protegida. Então, quando você está a fazer um programa de desintoxicação e de repente está a beber álcool, é como se você estivesse a dizer ao segurança, fica aqui, segura a porta aqui, mas entretanto você abre a porta traseira e ele não vai ter como controlar a porta traseira. Por quê? Porque ele só pode focar numa única porta. É por isso que os médicos nos dizem, quando estamos a tomar medicação, dizem, não beba álcool. Por quê? Porque a medicação em si já carrega também agentes que são nocivos e o fígado precisa estar preparado para colher aquilo que é bom no medicamento e expelir aquilo que não é bom, porque sabemos que os nossos remédios convencionais dos hospitais e farmácias são assim. Tem aquilo que é bom e tem aquilo que não é bom, que é o efeito colateral. Então, o nosso fígado precisa saber que tem que enfrentar o inimigo que vem aqui através do medicamento. E fica toda a atenção ali. Mas se você coloca álcool, é como se você estivesse a abrir a porta traseira e continua a dizer essa segurança frontal, dizer, presta atenção lá atrás também. Não tem como. Se presta atenção à porta traseira, a porta frontal está exposta. Então, é justamente uma questão da gente ter a consciência do que isso significa. Não é porque o Conselho Científico da Neolife disse, é porque nós próprios temos a capacidade de avaliar. 2 agentes nocivos é uma agressão muito grande. Então, se colocamos o detox em ação,
ele está a mexer muito nos nossos sistemas e eles ficam muito ávidos, não é? Então, aquilo que nós formos meter é o que vai ser absorvido com mais facilidade. Então, se você limpa a casa e logo coloca veneno, aquele veneno vai ter uma ação muito mais eficaz. Então, é melhor não meter o veneno até que você se dê tempo para restaurar o organismo com uma alimentação adequada e tudo mais. Pouco e pouco você pode ir, depois de uma semana, 2 semanas, volta a entrar. Obrigada, Diamante Graça. Diamante Graça, quando começa a falar, fica empolgada. Infelizmente já são 19h10. Depois o tema é interessante, mas está na hora de terminar. Muito obrigada, Diamante Graça, pelos subsídios que trouxe para este tema. Eu nem vou dar tempo à Diamante Kátia para fechar a sessão, nem vou passar a palavra à mestra de cerimônias, a dizer muito obrigado à presença de todos, parabéns por estarem aqui e que dá para perceber que há muita sede em relação a este tema. Haveremos de ter novas ocasiões para fazê-lo. Então, não se preocupem, as pessoas que não conseguiram entrar porque a sala estava cheia. Sim, vamos criar outras ocasiões para falar sobre este programa. Dizer que nós vamos ter o nosso rally este sábado. Vamos convidar as pessoas sábado para estarem conosco no rally. Dia 24, vamos ter os nossos líderes vindos da África do Sul. Estou a ver que temos na sala pessoas de todas as províncias. Façam planos de vir passar aqui um tempinho conosco. Vai ser muito, muito bom. Vai ser uma sessão muito boa. E também vamos ter a nossa maratona. Janeiro é um mês cheio de eventos, cheio de atividade, cheio de sucesso. Quero lembrar ao time que a nossa meta este ano é subir de categoria. Vamos trabalhar nesse sentido. E muito boa noite. Thank you, Marta, Carla.